Nesse momento, milhares de soldados das tropas de Moscou estão se digladiando às margens da cidade de Pokrovsk, que agora se tornou o epicentro do objetivo tático militar da máquina de guerra de Moscou no teatro de Donetsk, como se toda a guerra nesse bastião tivesse convergido para este momento. Entretanto, entre as entrelinhas, parece que há uma cortina de fumaça nos desejos de Moscou para este palco. E enquanto seus soldados ensaiam a dança militar na batalha por Pokrovsk, os olhos do Kremlin parecem olhar em outra direção. Neste episódio, vamos atualizar a situação da batalha por Pokrovsk até o dia 15 de janeiro, falar sobre as intenções dos russos na direção de Dnipropetrovsk e contar o resultado deste contato com o bendito drone na direção de Horvivka. Fique conosco até o final, lembrando que o canal só cresce com o seu apoio. Então deixa uma curtida para fortalecer nosso trabalho e vamos juntos a mais um boletim de guerra. Na empreitada russa de cercar Pokrovsk, com a implementação de uma formação de 2 escalões, os russos enviaram a 74ª Brigada para abrir caminho e a 55ª para consolidar as posições conquistadas, como se estivessem coreografando uma dança militar meticulosamente ensaiada. Enquanto isso, os blogueiros russos estão em uma espécie de vibração a cada metro que os russos avançam em direção a Pokrovsk. Mas será mesmo que os russos não aprenderam nada com a guerra até então e vão lançar mais um assalto urbano contra Pokrovsk, correndo um sério risco de se atolar na cidade enquanto tem outro objetivo bem mais prestigiado adiante? Até 15 de janeiro, os russos não realizaram nenhuma manobra brusca e ousada para assaltar Pokrovsk, apesar deles estarem a menos de 2 quilômetros da cidade. Relatos indicam que apenas grupos de assalto modestos estão sendo empregados contra as defesas ucranianas, que apenas testam e expõem as fortificações pelo local. Sem mencionar os enxames de drones que pairam por toda a Pokrovsk. Sob a ótica mais ampla, as forças russas parecem estar ensaiando mais uma manobra clássica no campo de batalha. Inclusive, os russos alcançaram 2 objetivos táticos importantes entre os dias 12 e 14 de janeiro, cortando 2 artérias vitais com a interdição das rodovias T-0500 e 4 e a T-0406, que são 2 das 3 principais rotas de suprimento da região de Pokrovsk. Ou seja, o comando russo claramente aprendeu a lição em Bakhmut e Mariupol, onde ataques frontais em áreas urbanas se mostraram caros e drenaram bruscamente o capital humano da máquina de guerra. Por isso, parece que desta vez a estratégia russa é mais elegante: isolar, cortar suprimentos e esperar que o inimigo, sem opções, abandone suas posições, como aconteceu recentemente em Kurakhove. A cidade de Kurakhove foi conquistada consideravelmente intacta, se compararmos, por exemplo, com Vovchansk ou Toretsk. Na teoria, a estratégia russa de asfixiar parece ser espetacular, mas na prática, esse tipo de estratégia tem o hábito de gerar um dilema logístico não só para quem está sendo cercado, mas também para quem cerca. Forçar as tropas ucranianas a se retirarem para o norte ou complicar a redistribuição de forças na região não é exatamente uma vitória automática. Essa estratégia russa vai exigir sustentação e pressão na linha de frente para manter uma linha de avanço segura, enquanto corta as rotas terrestres de comunicação críticas. A princípio, o plano russo para Pokrovsk soa promissor na teoria, mas considerando o histórico de ofensivas russas nesta guerra durante os cercos, resta saber se haverá fôlego suficiente para sustentar tal manobra, enquanto outros fatores precisam ser ponderados.
Como, por exemplo, é preciso saber qual o nível de determinação dos ucranianos, com seus recursos drasticamente limitados, para tentar manter Pokrovsk, sendo que há outro risco imediato para eles, bem ao lado. O Kremlin provavelmente vai empenhar esforços para conquistar possíveis avanços russos futuros no Oblast de Dnipropetrovsk, e o que há de mais perverso em um eventual avanço russo nessa direção no curto prazo é que tais conquistas serviriam meramente para fins de propaganda russa e exaltar a autoridade e poder do Kremlin. Em sua mais recente tentativa de mostrar o avanço acelerado de sua máquina de guerra, as forças russas chegaram a aproximadamente menos de 7 quilômetros da fronteira administrativa entre os oblasts de Donetsk e Dnipropetrovsk, próximo a Novovassilivka. Uma conquista notável para as tropas russas no curto espaço de tempo. Enquanto isso, os ucranianos correm contra o tempo para cavar trincheiras e fortificar a região de Dnipropetrovsk. Em outros pontos do teatro de Donetsk, os russos realizaram avanços consistentes na direção de Dakhne. Inclusive, existe o risco real de cerco de milhares de ucranianos que lutam nessa direção do assentamento de Dakhne, caso os russos consigam fechar os flancos mais rápido do que eles consigam ou recebam a ordem de retirada. Nos bastidores do conflito, o senhor Vladimir, com uma atitude presunçosa, já deixou claro que espera que a Ucrânia abandone, sem mais delongas, regiões que ele ainda nem conseguiu tomar. Afinal, segundo o Vladimir, essa é a condição básica para iniciar negociações justas. Um detalhe sutil que desperta certa curiosidade a essa altura é saber até onde o Kremlin planeja avançar com essa ficção de mapas redesenhados à base de atrito e saturação. Enquanto isso, a Ucrânia insiste em resistir, custe quantas cidades tiverem que custar, pois parece que nada consegue parar a máquina de guerra de Moscou no campo de batalha, a menos que, com a passagem dos ventos da guerra no horizonte da mãe Rússia, o Kremlin se estimule a ter uma mudança de postura. Тікайте, 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 тікайте.